Por que Mrs. Potato? Bom, Miss Potato na verdade, você quer saber o porquê do restaurante, ser o que é, ou porque do Do nome? nome, do nome. Aí a gente vai chegar Do no nome, porque restaurante. quando eu resolvi empreender e eu ia fazer eu resolvi fazer um restaurante, eu tinha essa temática de que ia ser uma batataria, e eu queria, em termos de nome, eu queria fugir de um nome que fosse em português, apesar da gente ser um restaurante brasileiro com muito orgulho. Mas eu acho que, às vezes, um nome em português ele cria uma barreira um pouco grande com o público americano. Sim. Então, eu queria um nome em inglês. Além disso, eu queria que fosse um nome que já dissesse um pouco do que é, sabe? Assim como as pizzarias têm sempre Pizza, tem uma Isso, pizza, ou ice cream shop, você sabe que é ice isso, cream. exatamente. Então, eu queria que fosse alguma coisa nesse sentido. Aí, tipo, Potato House, eu fiquei meio assim. Aí eu falei, e aí eu tem aquele personagem, né? O Senhora Cabeça de Batata. E aquele personagem é um personagem que toda criança já brincou com aquilo, principalmente Sim. aqui nos Estados Unidos, é muito Desmontar, comum, né? Quando tá aprendendo partes do corpo e tal, usa muito aquele bonequinho. Então, é uma coisa que remete uma memória afetiva. E a minha gastronomia sempre foi voltada para essa memória afetiva. Uma coisa de comidinha caseira, uma coisa de uma coisa feita menos industrializada. Então, eu achava que tinha tudo isso a ver. E fora que era um nome bem catchy, né? Mrs. Potato, não tem como esquecer, assim, né? É um nome, assim, que não também é jogado tanto na internet, assim, né? Porque o Mrs. Potato, o Mr. Potato, ele não é a personagem principal do Toy Story, né? Muitas pessoas colocam Toy Story, colocam Woody, Buzz Lightyear. Então, quando você colocar Mr. Potato, Mrs. Potato, vai aparecer ele, mas ali na internet também vai aparecer o seu. E principalmente quando a gente abriu, começou o restaurante, foi em 2014. Então, ainda não tinham todas essas séries do Toy Story. Então, até mesmo o próprio personagem do Sim. Miss Potato referente ao Toy Story não era tão divulgado quanto hoje é. Hoje eu acho que Sim. tem até mais referência, mais referência ao filme. Ao filme. Depois também que fizeram aquela Eles parte fizeram da uma Disney. mini-series também do Mrs. Potato. E depois na Disney tem aquela parte do Toy Story, não tinha, né? Então, realmente, na época... Mas agora você já tá lá no topo, você já tá bombando. Quando eu coloco Brazilian Food, o seu aparece ali no Google. Uau, que bom. Isso é muito bom. Aí a gente vira referência, isso é maravilhoso. É muito bom. Então, me conta um pouco também, agora vamos voltar lá atrás. Da onde que você é do Brasil? Eu sou do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eu acho que a maioria do povo é do Rio, São Paulo ou BH, né? Eu acho que o Chiado não nega, né? E você já faz quanto tempo que tá aqui nos Estados Unidos? Vou para 13 anos. 13 anos. E você tinha falado que você veio criança, então, né? Na verdade, são dois períodos, né? Eu vim quando eu tinha 11 anos de idade, né? Que a minha mãe era casada com um americano. E aí eu morei aqui durante 3 anos na Califórnia. Na Califórnia. Isso. Aí você voltou pro Brasil. Eu voltei pro Brasil e depois eu retornei já na minha fase adulta. E lá no Brasil, você trabalhava com o que no Brasil? Eu era professora de inglês. Eu comecei dando aula muito cedo, tinha 16 anos, aí eu comecei num curso chamado Brazos, depois eu fui para a cultura inglesa e eu fiquei na cultura inglesa durante 8 anos. Uau, bastante tempo. Eu me formei em letras. Então, de professora, então você não tinha nada a ver com gastronomia, de comida, assim? Nada. Eu apenas era apaixonada por culinária. Sim, gostava de muito. comer. Eu também gosto, mas não gosto de fazer. Não, eu adorava cozinhar. E era um hobby. Eu acho que se eu tivesse hoje no Brasil ainda como professora, eu teria me inscrito para todas as versões do MasterChef, aquele amadores, com certeza, porque é uma coisa que eu sempre gostei, mas nunca imaginei que eu poderia tornar isso uma profissão. Uma profissão. Então, não tinha em mente, você gostava de cozinhar. Aí o que tornou? Aí você veio para cá. Aí, quando você chegou aqui nos Estados Unidos, da onde que veio essa ideia de falar? Porque você podia
ser professora aqui. E eu fui. E você foi? Aham. Aí você veio pra cá e aonde você Eu vim foi? pra cá e o primeiro lugar que eu trabalhei foi numa loja de perfume muito conhecida ali na International Drive. Perfumeland. Exatamente, acho que muita gente começou por ali. E eu comecei a vender perfume. E a minha história ali com a gastronomia, na verdade, começou ali. Eu trabalhava na parte da temporada, então a gente Aham. ficava horas ali e não tinha muito onde comer. Tinha um restaurante brasileiro do lado e do outro lado tinha um McDonald's. Exato. E todo dia, ou era McDonald's ou era aquele. Você Aham. ficava enjoado. E aí, um belo dia, eu fiz um sanduíche natural e levei para o trabalho. E uma amiga viu e falou assim: Nossa, faz um para mim. Traz para mim amanhã. Segundo dia, eu trouxe para mim e trouxe para ela. Uma outra pessoa viu, ai, traz para mim também. Terceiro dia, eu trouxe para mim e Olha. para mais 2 amigas. Aí alguém que não tinha muita intimidade chegou para mim e falou assim: Puxa vida, quanto é que você cobra aí para fazer para mim? Aí eu, Você já opa, estava fazendo um extra ali no e seu aí trabalho. eu comecei. E aí, quando eu vi, eu estava vendendo bastante sanduíche dentro do trabalho. E aí eu perguntei para minha gerente, a Ângela, na época, eu falei, a gente tinha uma salinha de break, e eu falei para a Ângela assim: Ângela, eu posso trazer os sanduíches, em vez de eu ficar vendendo, eu posso botar lá na geladeira, e eu boto um papelzinho na geladeira, o pessoal pega e assina, e uma vez por semana eu passo recolhendo o dinheiro e tal. Ela pode. E eu comecei a vender sanduíche natural. O pessoal que era do estoque, que era em outro local, ficou sabendo. Uhum. Aí perguntaram para mim: você não pode passar aqui e deixar fazendo o mesmo esquema que você faz aí? Olha só. Aí eu saía de casa, eu acordava 5 horas da manhã, fazia aquele monte de sanduíche. Passava no lá onde era o estoque deles, deixava um Tupperware cheio de sanduíche, chegava na Perfumeland, deixava um outro Tupperware. Quando eu fui ver, eu estava fazendo mais dinheiro Vendendo sanduíche do que fazendo ali, né? E diga-se de passagem, eu sou uma péssima vendedora de perfume. Péssima. Assim, eu vim do Brasil e eu consumia Boticário, eu consumia Natura, eu não tinha essa coisa de consumir. Eu era professora, então eu não tinha um nível social de que eu usava perfumes franceses e tal. Então, quando eu cheguei aqui, aquele nome daquele monte de perfume e tal, eu ficava perdida, eu não conhecia. Então, realmente, você vender algo que você não conhece. Sim. E aí eu comecei a ver que, vendendo esses sanduíches, eu era muito melhor cozinheira. E como que eram esses vendedora. sanduíches? Era sanduíche normal? Por que o povo queria o sanduíche assim? Era sanduíche natural como aqueles que se vendem que vende na praia no Brasil. Era sanduíche de frango com milho, de azeitona, eu fazia de ricota com espinafre. Então eu fazia assim alguns sabores e eu ia vendendo. E como não tinha essa escassez. Tinha muitas opções também do lado, né? Era o exato. McDonald's ou era aquele E era, restaurante na época, eu brasileiro? estou falando de 2010, o dólar estava muito baixo, então vinham aquelas excursões de 200, 300, 400 pessoas. A loja era abarrotada de gente, tinha 60 vendedores em determinados... Minha avó, meu avô, o Antônio, ele era muito tempo na Perfumeland também. A família toda. Eu acho que todo brasileiro das antigas, assim, acho que já passou pela Perfumelândia, Vitórios, Camilas. Todo mundo passou por aí. Exatamente. O que, assim, para mim é muito orgulho. Eu dou graças a Deus que minha trajetória começou por ali, porque você tem uma realidade, assim, de América, sabe? Muito... É um choque muito grande quando você vê em termos de lei trabalhistas e tal. Então, você chega ali, se você se adequa, se você passa por aquilo ali, o resto tudo é fichinha. E foi assim. Aí depois, obviamente, acabou a temporada e eu fui mandada embora. Porque, como eu falei, eu era a melhor cozinheira que vendedora. E aí eu comecei a fazer os sanduíches, botar na mala do carro e ir nos lugares brasileiros vender. Só que na época não tinha WhatsApp, não tinha os grupos de Facebook, não tinha essas coisas. Era só de boca a boca. Era só de boca. E você tinha que ir onde os brasileiros estavam. E para onde é que era? Eu ia nos salões de beleza, eu ia muito no shopping, nos quiosques, né? Já corri muito de segurança dos outlets, que você não pode ficar vendendo não coisa. Não pode, Eu chegava lá nos quiosques da Ray-Ban, nos quiosques de lençol para vender para os brasileiros. Quando eu ia ver, aí o segurança estava me olhando, eu falava assim: amiga, fica conversando comigo como se você me conhecesse há anos, porque o segurança está ali, ele está me olhando, ele sabe que eu estou vendendo e ele vai me dar um trespass, eu não vou poder vender mais. E eu fiquei nessa até que eu entrei, eu falava inglês. E aí eu falava assim, gente, mas eu não me sentia segura para ser professora aqui. Eu tinha uma insegurança muito grande. Porque eu falava assim, gente, como é que eu vou ser professora de inglês quando o inglês é a minha segunda língua, sabe? No país dos gringos, sabe? Aí
eu fiquei meio assim e eu falei assim, mas como é que eu faço para fazer dinheiro aqui nesse país se eu também não tenho uma formação, uma graduação aqui? Aí eu falei assim, cara, eu vou ser garçonete aqui ganha tip. E vamos lá. Aí eu consegui entrar num restaurante, eu não tinha nenhum tipo de experiência em restaurante. E aí eu fui fazer uma entrevista para ser garçonete, a gerente chegou para mim e falou assim, olha, a gente adoraria, porque a gente precisa de alguém que fale português e inglês e tal, tem muito brasileiro, mas a gente não pode contratar sem experiência. Mas eu tenho uma posição de recepcionista. Aí eu falei assim, cara, eu vou entrar como recepcionista e vou fazer de tudo. Pra ir pro Isso, server, o negócio né? é já botar o pezinho na empresa. Tem lugar que recepcionista também ganha uma porcentagem, né? Não era lá o caso, lá era só por hora e tudo, aquele salário, e foi assim que eu fiz. Eu fui para lá, eu comecei como recepcionista, e com 4 meses de recepção, de tanto perturbar e que eu quero ser garçonete, eles me deram uma oportunidade, e eu consegui, e eu fiquei como garçonete quase 5 anos, assim. 5 anos de garçonete. E foi a primeira vez que eu entrei, foi 4 anos e pouco. Foi a primeira vez que eu entrei numa cozinha industrial, foi nesse restaurante. Só que a minha vida toda, eu gosto muito de aprender. Eu sempre fui muito curiosa, eu sempre fui muito autodidata. E eu sempre vejo que sempre tem uma oportunidade para você aprender. Não importa onde você esteja, ou a posição que você esteja. Então, eu era garçonete, mas eu gostava muito de culinária. Então, toda vez que eu entrava lá na cozinha para, por exemplo, fazer um refil de um refrigerante, eu via alguma coisa, os chefes fazendo alguma coisa, eu perguntava por que ele estava fazendo aquilo. Então, eu me lembro de uma ocasião, eu vi o chefe pegando uma peça de salmão e ele cortando os filés e ele botando numa balança. E eu olhei aquilo e falei assim, porque na minha casa, eu não fico... A não ser quando tá de dieta, né? Que tem que comer 100 gramas disso, não sei o quê. A gente não faz isso. E aí eu perguntei para ele, eu falei, mas por que você tá pesando? Aí ele olhou para mim e falou assim, não, isso aqui se chama portion control, que é controle de porção. A gente tem que porcionar, então o filé ele tem 7 ounces para poder garantir de que cada cliente que vem aqui vai ter um filé de salmão do mesmo. Porque você também vê no menu. Se eu tô pagando um 10-ounce steak, eu quero 10, eu não quero 5 ounces. Exatamente, mas isso era um conceito de que eu nunca ia imaginar, né? Mas é uma coisa que acontece num restaurante profissional. Aí interessante. Então, assim, eu fui adquirindo conceitos, sempre muito curiosa, sempre perguntando as coisas. Eu fui mais ou menos entendendo como é que as coisas funcionavam dentro de uma cozinha profissional. Sim. E aí foi aí que começou a amadurecer a ideia de ter um negócio voltado com a parte de comida.